E a palavra que o Senhor me trouxe ao meu coração é a limpeza que precisa ser feita para a frutificação. E eu adoro o tema limpeza. Limpeza de casa, limpeza de armário, limpeza de qualquer coisa. É o meu hobby. Inclusive hoje eu tinha falado, Lucas, eu vou limpar a casa só sexta-feira. Porque normalmente eu limpo de quarta. Quarta vai ter célula, eu tenho que preparar a mensagem para quinta, eu vou limpar a casa só sexta. Mas aí eu não aguentei, eu fui limpar a casa hoje, senão eu não ia ficar em paz. E o Senhor falou comigo de limpeza de terreno e eu deixar minha casa suja. Eu falei, não vai dar, eu vou fazer uma faxina nessa casa aqui também. E é muito bom que lá em casa é assim, Deus fala com o Lucas ele lavando a varanda e Deus fala comigo limpando a casa. Então tá tudo certo. A varanda é sempre dele, vocês podem passar lá de sábado que ele está lavando a varanda. E vocês vão ver que ele está falando com Deus. Amém? Então, trazendo esse assunto do ano da frutificação, queria abordar aqui essa limpeza, essa faxina. Precisamos de faxina como indivíduos e como igreja. Temos que fazer a faxina para receber as bênçãos. Essa faxina muitas vezes pode ser no nosso caráter, que ainda não está formado, ou alguma coisa no nosso caráter que ainda está defeituoso. Pode ser algum pecado que ainda está lá, que todo dia a gente visita ainda ele. Algum pecado que nós não conseguimos ainda vencer ou deixar. Precisamos dessa faxina, porque a presença do Senhor, ela é grandiosa demais. E a presença do Senhor para estar na nossa vida não dá para dividir com sujeira, não dá para dividir com lixo, não dá para dividir com o Egito, que muitas vezes a gente ainda quer trazer para nossas vidas. Tem muitos fundamentos firmados aqui nessa igreja. Tem muita coisa que essa igreja já fez. Muito joelho no chão que essa igreja já colocou. Muitas lágrimas que essa igreja já derramou. E cada um que está aqui hoje faz parte disso. Se você está aqui nessa igreja tendo comunhão conosco, fazendo parte disso, você também faz parte daquilo que já passou. Porque é um legado e a gente carrega isso. Dito isso, eles pagaram muitas coisas, tiveram muita renúncia, né? Já foi feito nesses tantos anos da igreja. Muito choro, muita lágrima, muita oração, muito evangelismo, muito culto, muita ministração, muito derramamento de lágrimas e nós carregamos isso. Só que isso não deixa que a nossa parte, não faz com que a nossa parte não tenha que ser feita também. Daqueles que estão chegando e de nós que ainda estamos aqui. Não quer dizer que nós não precisamos mais orar, não quer dizer que a gente não precisa mais derramar lágrimas, não quer dizer que a gente não precisa mais fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa faxina, né? Muitas vezes a gente chama uma faxineira em casa. Eu não gosto muito, vou ser sincera. Mas a gente às vezes chama, porque às vezes há uma necessidade de uma ajuda. E tem gente que precisa dessa ajuda. Mas ela não limpa o forno do fogão, ela não limpa dentro dos armários, ela não tira pó daquelas coisinhas que só a gente sabe que está lá guardadinha, que precisa tirar pó, aqueles papelzinhos que precisa ser jogado no lixo. Uma faxineira não faz isso. Então as coisas que estão lá dentro de nós, só nós mesmos que dá para fazer, não tem outra pessoa. Eu queria ler aqui, eu não passei para os meninos os versículos de nada, mas eu queria ler aqui, por favor, Josué 5, de 2 a 8. E o primeiro ponto aqui é pagar o preço. Esse texto, aqui. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué, faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez as facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto, depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não tinham passado pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor havia jurado aos antepassados deles que não veriam a terra que lhes prometera, a terra que eles nos dariam, onde flui leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos porque não tinham sido circuncidados no caminho. Depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Até aí. Qualquer que tem a ver limpeza com circuncisão, que tem a ver pagar o preço com isso, esse negócio todo aí.
O que eu quero trazer aqui nesse texto é que por que morreu tanta gente no deserto? Porque eles desobedeceram ao Senhor. E eles ainda, o Senhor mandava dia e noite a coluna de fogo, a nuvem da glória. O Senhor mandava a comida, o alimento. E mesmo assim, eles tinham o desejo ainda do Egito. Virava e mexia, eles ainda queriam alguma coisa que estava no Egito. Ou voltar para o Egito, ou a cebola do Egito. Ou porque no Egito não fazia calor, ou porque no Egito. E eles ficaram lá rodando, vocês sabem da história, até que o pastor pregou esses dias do porquê que eles ficaram rodando lá, em vez de sair de lá, que era tão perto o lugar que Deus tinha. Então o Senhor precisava que eles pagassem um preço para entrar na terra prometida, que eles firmassem a aliança de novo para estar na terra prometida, que eles tivessem uma obediência para entrar lá. Então eles tiveram que pagar o preço. Essa limpeza então foi feita para que esses homens que representavam suas famílias entrassem na terra prometida, purificados, limpos e com uma aliança com Deus. Lá em Filipenses, Paulo fala que a gente tem que deixar tudo para trás. E aqui em Josué mostra que eles não queriam deixar as coisas para trás. Vira e mexia, eles estavam lá querendo de alguma forma as coisas do Egito. E aqui o Senhor quer nos trazer hoje para a gente deixar, que essa limpeza também seja deixar coisas velhas para trás, seja deixar o velho homem para trás, seja realmente colocar aquilo que o Senhor Deus tem para nós, ao invés de ficar querendo carregar ainda pecados, querendo carregar ainda coisas, sujeirinhas, papeizinhos que estão entupindo aquele lugar que o Senhor quer transbordar, que o Senhor quer preencher. Muitas vezes ficamos olhando para trás, analisando o que estamos passando e nos esquecemos que pode ser que estamos colhendo aquilo que plantamos. Pode ser que algumas coisas que a gente passa é colheita daquilo que plantamos, mas aí a gente vai parar e não vai fazer mais nada. Estamos aqui falando de frutificação, então a gente fala de árvore, fala de fruto, fala de terreno. A gente vai querer ainda ficar plantando o quê? Né? O que nós estamos plantando para estar colhendo o que nós estamos colhendo? E nisso nós precisamos analisar em que terra nós estamos, que terra a gente tem pisado, que terra a gente tem escolhido plantar, em que terra que a gente tem escolhido chorar. Será que não estamos colhendo ainda coisas que nós não queríamos, porque ainda estamos plantando a semente errada, querendo colher uma fruta que nós não estamos plantando, querendo colher a presença do Senhor, se nós não estamos limpando o terreno? Estamos deixando lá tudo sujo, estamos plantando semente velha, estamos colocando coisas que não é para ser colocadas. Do que adianta plantar com lixo e com mato? O que adianta, né? Lá em casa, a gente tem que pagar um preço, ou da gente fazer, ou de pagar mesmo alguém para fazer. E a gente prefere pagar alguém para fazer, porque tem hora que é muita coisa. O mato às vezes está muito alto, e aí se a gente deixa o mato alto, fede, fica sujeira e dá bicho. Então, como que está o nosso terreno por dentro? Está fedendo, está sujo, está dando bicho? Ou você está tendo tempo de toda semana rastelar, toda semana pagar o preço de tirar a sujeira, toda semana pagando o preço de tirar as folhas, os bichos, a sujeira que junta? Como que tem feito? Como que tem sido a sua vida nessa questão de limpeza pessoal? Precisamos ser circuncidados para entrar na terra prometida. E talvez essa sujeira ela vai ser limpa, né? Eu acredito nisso. Que o preço vai ser oração, vai ser de mudar comportamentos, de ter obediência com a palavra de Deus e com aquilo que está sendo pregado, para que não feda e para que nasça aquilo que é bom. Amém? Às vezes, como eu disse há um pouco atrás, chamamos a faxineira. Ela limpa dentro dos armários, do forno? Não. O que a gente tem que fazer... O que eu quero dizer quando eu disse essa frase é que muitas vezes vai ter o pastor, vai ter o líder, vai ter os amigos, vai ter pessoas perto de nós, mas eles não vão fazer aquilo que só nós podemos fazer. Não adianta a gente colocar na responsabilidade do outro aquilo que nós precisamos fazer. Amém? O segundo ponto, dar os nossos próprios frutos. Vocês colocam, por favor, Mateus 3:10. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com a água. Você pode mudar a sua versão, por favor? Colocar NVT? Desculpa, gente. Eu batizo com a água.
aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pode passar. Ele já tem na mão a pá e com ela separará a palha do trigo. Tá certo. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Tem. Coloca agora, por favor, Lucas 13, 6. Só antes de eu ler Lucas 13, 6, volta só também, por favor. Volta Mateus 3, 10 de novo, só para eu ler de novo. Só para eu dar o gancho no que eu quero contar aqui de exemplo. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar a raiz da árvore. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. Aqui está dizendo de uma árvore que ela não deu fruto, de uma frutificação que não veio e que estava há tempo já olhando para ela e ela não frutificava. Então ela ia ser cortada e lançada no fogo. E aí eu lembrei de um exemplo que teve uma época que não sou tão maravilhosamente de memória, na verdade zero de memória, a Raina que é boa nisso, às vezes a gente conta as coisas para ela lembrar para a gente das datas. Mas teve um tempo que eu e o Lucas passamos umas situações que a gente ficou, não estava envolvido em liderança, a gente ficou mais resguardados, vamos dizer assim. E aquele momento foi um momento que a gente sentiu exatamente isso. Se a gente ia permanecer, dar fruto, mesmo que não estava fazendo aquilo que gostaria de fazer, ou se a gente ia ser cortado e lançado fora. E eu creio que a gente soube esperar por esse momento, porque às vezes a gente passa por uns processos que parece que nada está acontecendo, de que nada está fluindo, de que nada vai acontecer. Mas mesmo nesse momento a gente precisa permanecer. Mesmo nesses momentos a gente precisa olhar para dentro de nós, fazer essa limpeza, essa autoanálise. E foi isso que a gente fez dentro de casa. De não desistir, de não murmurar e de mesmo assim a gente dar fruto. E eu creio que isso fez com que hoje a gente colhesse algumas coisas. Em vez de ser cortados, nós somos podados. E que tem uma diferença nisso. Porque a poda ela serve muitas vezes para dar fruto. O corte acabou, né? Mas a poda, ela nos faz dar fruto, né? Então eu creio muito nisso, que a obediência e os bons frutos, eles estão ligados. Nós vamos dar bons frutos quando nós tivermos a obediência. Amém? Agora Lucas 13, 6. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes, não esqueça essa palavra, procurar frutos nela, sem sucesso. Por fim disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. Aqui é engraçado que o que o Senhor ministrou no meu coração foi que a árvore estava ocupando espaço que não era lugar mais dela. Então, será que nós estamos plantados no lugar certo? É uma limpeza que a gente tem que fazer também, uma autoanálise. Será que nós estamos plantados no lugar certo? Será que nós estamos fazendo aquilo que fomos chamados para fazer? Será que nós estamos dando o fruto que era para ser dado? Porque fala no versículo que foi várias vezes e que esperou durante 3 anos. Só que Deus é tão bom que ainda depois vai continuar falando, que ele pediu mais um tempo. Não, deixa mais um tempo, deixa eu tentar de novo, né? E muitas vezes a gente faz isso. Deixa eu tentar de novo. E isso é bom, a gente querer tentar. A gente tem a ajuda dos líderes, a gente tem a ajuda dos pastores para tentar de novo. Mas o que eu quero remeter aqui é que muitas vezes a gente precisa saber se a gente está ocupando um lugar inútil, está sendo inútil estar naquele lugar, ou se nós estamos realmente dando fruto. Essa figueira não dava fruto, ela passou por uma espera. E essa espera não estava sendo aprovada. Foi o que eu estava dizendo também do meu exemplo do Lucas. Que a espera, às vezes, ela não é aprovada. Que vai depender se mesmo nessa espera que você está no Senhor, nesse lugar que parece que nada frutifica, se você está fazendo aquilo que o Senhor, mesmo na espera, mandou você fazer. Mesmo na espera, falou assim, continue aí, continue a obedecer. Porque eu vejo na palavra de Deus assim, que Ele nos ensina a dar os passos conforme a obediência.
Ele só mostra outra porta se nós estivermos obedecendo. Outro exemplo aqui, querendo estar em níveis ou lugar em que não fomos adubados para isso, ainda não crescemos para isso, ainda não demos o fruto, né, para que pudesse ver, Deus pudesse ver, ou as pessoas pudessem ver o que fruto que você estava dando. Ou não vai ser o meu lugar de fala. E aqui o exemplo que Deus me lembrou aqui foi... Gente, eu tenho tanto curso. Eu tentei ser tanta coisa nessa vida que vocês não fazem uma ideia. O Cadu não está aqui hoje, né? Tem hora que se sentar eu e o Cadu para falar o que a gente já foi. É engraçado. Porque o Cadu também já fez um monte de coisa. Ele é bem engraçado de contar o que ele já fez, onde ele já foi. E eu e ele, a gente fica ali. Que eu fiz de técnico em logística. Amanhã eu vou falar para umas mulheres lá que me chamaram para falar de mulheres. E quando eu vou falar fui falar uma vez, né? E agora eu vou falar outra. Eu começo falando assim, ó, eu sou a Kelly. Eu sou técnico em logística. Sou depiladora, design de sobrancelha. Não tem nada a ver. Pedagoga. Estou sendo formada agora na pós de psicopedagogia e neurociências. Sou mãe, sou esposa. E aí eu fico falando assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada, gente. Pra que esse monte de título, né? E às vezes a gente está nisso. Um monte de curso que eu fiz. E hoje Deus está me posicionando em outras coisas, em outros lugares. E todos os âmbitos que a gente está, a gente pode frutificar. Às vezes você também fez um monte de coisa, buscou um monte de coisa, mas você está no lugar que Deus te chamou para estar? Você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer? Você está frutificando de maneira certa ou você está sendo inútil? Que é o que eu falo, que quando eu trabalhei lá no Conselho Tutelar, é lógico que eu frutifiquei algumas coisas, mas em mim, eu me sentia num lugar inútil. Às vezes, algumas coisas que me colocavam aqui na igreja, eu me sentia em lugar inútil. E a gente precisa saber se a gente está ocupando uma posição inútil ou uma posição que realmente Deus nos chamou para fazer. Então, por isso que nós não podemos ficar inúteis em casa, inúteis no serviço, inúteis na escola, inúteis na faculdade, inúteis com aquilo que o Senhor Deus colocou. Se você tem uma família, você não pode ficar olhando lá para cima e deixando a coisa acontecer. Se você está numa escola, num serviço, em qualquer lugar que Deus te posicionou, não só dentro da igreja, nós não podemos ficar lá para falar assim, estou aqui só para fazer esse servicinho. Não, você está lá para ser a luz de Cristo, para ser a luz do Senhor, para manifestar os frutos, que os frutos eles são todos para a glória de Deus. Nós temos que andar dessa maneira. E aí um outro exemplo que eu queria colocar aqui para vocês dessa situação de saber onde estar e como estar. Esses dias eu queria fazer o quê? Outro curso. O que eu queria fazer? Porque eu acabei um curso de aromaterapia, que eu sou aromaterapeuta também. Por quê? Não sei. Porque eu gosto de óleo essencial. Queria fazer um curso do quê? Como chama, Lucas, o nome completo? Não, é do temperamento, mas é analista de temperamentos. Pra quê? Porque eu queria, porque eu acho legal. E aí eu fui orar ao Senhor, né? Por causa dessa palavra que já estava ruminando no meu coração. Senhor, né? Eu queria fazer esse curso caro pra caramba. Ia ter que ir lá em São Paulo, final de semana, mas com uma mulher que eu gosto muito, que eu admiro. E eu falei, vou lá fazer o curso, né? Em nome de Jesus, né, Senhor? O Senhor vai abençoar, vai acrescentar muito na minha vida. Vai acrescentar no meu ministério, depois quando eu for psicopedagoga, atender as crianças. E aí eu fui falar com a minha sogra, falei com o Lucas, mostrei todos os negócios que eu ia ser. Ia ser assim, surreal, incrível. Falei, não, depois vai atender, 200 por consulta, né? Todo mundo vai pagar. Claro. Enfim, e aí eu fui orar, né? Deus, em nome de Jesus, e eu e o Lucas. E o Lucas, gente, ele é realizador dos meus sonhos. Nem tendo condição, mas ele ia dar um jeito de pagar. Ele tem uma certa dificuldade em falar o não de Deus para mim. Aí ele falou, Kelly, pensa bem, será que... Aí ele foi me mostrando tudo aquilo, ó, você já fez isso, já fez aquilo, a gente já pagou isso, já fez aquilo. Esse vai dar certo? Vai dar muito certo. Vai ser supimpa. E aí, fui orar e senti assim de Deus falando, liga para os seus pastores, conta para eles. Para quê? Já perguntei para todo mundo, tá tudo certo. Aí liguei para a pastora Nilva, né? Pastora, tudo bem? E descorri o negócio do jeito que eu queria. Porque eu queria a resposta, qual? Sim, Kelly, muito legal, vai e tal. E aí ela falou exatamente o que o Lucas tinha falado. E ela falou, Kelly, não é hora, não é tempo, não é para você fazer isso. Eu falei, nossa, que chato. Ai, cortou eu, né? Mas na verdade ela não me cortou, ela me podou.
Porque provavelmente ia ocupar mais um cargo que é inútil. Né? Porque muitas vezes a gente não precisa de um... Lógico que estudar é bom, gente. O que eu vou falar aqui não tira a questão de estudar é bom. Estudar é muito bom. Queria eu ter essa vontade de estudar antes como eu tenho vontade agora. Estudar é muito bom. Mas às vezes a gente está estudando umas coisas que é inútil. E a pastora falou assim, você não precisa desse curso para fazer aquilo que você faz. Você não precisa desse curso para dar andamento naquilo que Deus já tem colocado sobre a sua vida. Não é tempo. E aí na hora eu me senti cortada. Não foi podada. E aí eu chorei, falei, pastora, mas assim... E queria ainda conversar sobre isso. E aí ela falou, Kelly, ora que você vai ver, que você vai sentir paz. E é isso, já senti paz na hora que ela falou não já. É que, né, a carne, a alma, as vontades, o desejo, queria lutar. E aí eu senti realmente isso, que tá sendo uma poda. Para quê? Para ter outros frutos, para ter o fruto no lugar certo. E não ser mais o fruto em lugar inútil. Amém? No final do ano lá com as mulheres, a pastora falou que esse ano seria um ano de graça e frutificação. E que seria um ano de coisas novas. E todas aquelas pessoas que têm se colocado na presença do Senhor, que têm se comprometido com a célula, que têm colocado em prática as palavras que estão sendo dadas aqui, eu tenho visto a graça do Senhor, ela alcançando as pessoas e acontecendo já coisas novas e essa frutificação. Então eu tenho certeza que se você está sendo podado em algum lugar, creia que as coisas vão acontecer. Que vai sendo uma poda para a frutificação do Senhor. Creia que às vezes a gente parece que está andando para trás, mas o esticar do Senhor, ele é para logo lançar para frente de maneira exponencial. Amém? E por último, mude a perspectiva. Agora eu queria ler Lucas 13, de 10 a 12. Está na NVT? Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada, havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada de sua doença. Pode parar aí que eu quero trazer o quê? Há quanto tempo estamos encurvados, não vendo o que o Senhor está fazendo? Ou há quanto tempo estamos com pessoas encurvadas e não estamos ajudando elas a serem endireitadas? Aqui, o que eu quero relatar aqui? Continuar essa limpeza do nosso terreno. Que muitas vezes, não que eu faça o que eu vou contar, mas o que a minha sogra faz e eu vejo, que as plantinhas precisam às vezes de uns pauzinhos e precisam ser amarradas. Porque eu cuido muito bem de planta, né, sogra? Sim, meu jardim é uma beleza. Senão ela ir lá, o negócio fica feio. E aí ele precisa, às vezes, a roseira para ficar bonita para cima, ela precisa, às vezes, você colocar um pau lá, amarrar, e ela ficar esticadinha para ficar bonita. As trepadeiras, elas precisam ser amarradas para ela tomar o lugar dela. E muitas vezes nós vamos precisar disso também, desse pau para nos endireitar. E o que quer dizer isso? Que precisamos ter a perspectiva correta da onde estamos e com quem estamos andando. Quem que tem sido quem nos segura? Quem que tem sido quem nos direciona? Quem que tem sido que nos faz avançar, que nos faz crescer? Com quem temos caminhado? Qual que é a mentalidade correta? Qual que é a mentalidade das pessoas que estão andando conosco? Porque o Lucas já falou isso várias vezes no culto dos jovens, que nós somos o reflexo das 5 pessoas que andam à nossa volta. Então, com quem que nós temos andado? Porque muitas vezes a gente acha, eu estou indo na igreja, mas nada tem dado certo. Eu estou fazendo isso, eu estou orando. Eu já jejuei. Eu estou indo na célula. Mas o que você tem cultivado? Quem tem andado ao seu lado? Quem tem te acompanhado? Com quem você tem conversado? Com quem você tem chorado? Ou o que está te faltando para que você seja endireitado? Está faltando cura? Está faltando ver de maneira correta as coisas? É renúncia que ainda precisa fazer? É falta de oração? É falta das mordomias, que igual o pastor falou aqui ontem, que aquela palavra foi muito séria? É muito sério, nós precisamos ser mordomos das coisas do Senhor. É falta de oração? É falta de leitura bíblica? É falta de intimidade? O que faz anos que você está lidando e que ainda não obteve a vitória? Queria te convidar agora a ficar de pé, por favor.
eu queria falar de um ponto aqui: cause o seu próprio crescimento. É lógico que a gente precisa de ajuda das pessoas, nós precisamos de discipulado, nós precisamos estar na igreja. E eu vou falar por mim mesmo: quanto mais nós estamos aqui, mais nós aprendemos. Quanto mais nós participamos, mais nós nós entregamos a nossa vida, mais nós entregamos as coisas que é proposta, mais o Senhor nos endireita e mais o Senhor fala conosco. Então, cause o seu próprio crescimento. Ande com pessoas que te ajudam a dar frutos, porque os nossos frutos têm que ser frutos de justiça, para que a glória de Deus seja manifesta. Não vai além, mas não fique aquém. Essa palavra mexeu muito comigo, essa frase que o pastor Marinho trouxe. Não vai além, mas não fique aquém. Eu não quero ir além daquilo que eu preciso. Eu não quero invejar posições ou querer estar em lugares que eu não fui adubada, que eu não fui cavada, que eu não fui posto um pau lá para eu subir. Eu não quero, mas eu também não quero ficar aquém daquilo que o Senhor sonhou para mim. Porque cada um aqui foi sonhado para estar em alguma posição, foi sonhado para fazer a vontade de Deus, foi chamado, desenhado, teve o sopro de vida do Senhor para cumprir aquilo que o Senhor sonhou com você. Não se esqueça disso. Tenha a mordomia correta que o Senhor te chamou para ter. Enquanto eles cantam esse louvor, eu queria te convidar a realmente pedir para o Senhor: Senhor, começa agora, Espírito Santo, a sondar meu coração. Começa agora a falar onde que tem que ser a limpeza do meu coração, a limpeza do meu pensamento, aonde é ainda que estou errando, aonde ainda preciso ser circuncidado, aonde ainda precisa ser cavado, adubado, endireitado, qual preço ainda eu tenho que pagar, o que eu não estou fazendo de certo. E peço também que você ore para que, se existe algum Egito, algum lixo ainda na sua vida, que você entregue aos pés do Senhor. E essa forma de entrega, eu entendo assim, dessa maneira, em que às vezes nós precisamos dar uns passos de fé, que nós precisamos às vezes nos direcionar, às vezes nós precisamos nos expor. Então eu te convido, se você sentir que você precisa entregar algo ainda ao Senhor, se livrar de algo do Egito, pagar o preço correto, mudar a mentalidade, colocar realmente aos pés de Cristo algo que está te impedindo de crescer, que você possa vir aqui à frente e se derramar ao Senhor enquanto eles ministram essa canção, em nome de Jesus.